de correção de fichas, e aí depois eu vou passar a informação que ela pediu para passar para vocês. A Tatiane Figueira, que é da parte da mortalidade por tuberculose, né? Atualização desse banco de dados importante, né? Ou seja, morreu por tuberculose ou por outras causas. Então, isso atrasa muito o banco de dados, a gente não tem um indicador fidedigno, né? Então, ela faz todo esse trabalho. E tem a TIDPR, que é da parte da hanseníase, tá? E lembrando que a Tatiana também trabalha com tracoma, né? Tracoma em Santa Catarina, ela também que está com esse agravo. Então, só para contextualizar um pouquinho, né? E dizer que a tuberculose é uma doença infecto-contagiosa, ela é causada por um bacilo de Koch, que ataca principalmente o pulmão e outras regiões, né? Então, ela tem a sintomatologia de tosse com mais de 3 semanas, falta de apetite, emagrecimento, sudorese noturna, cansaço. E a tuberculose, ela pode se confundir com outros agravos, né? Então, quando se confunde com outros agravos, né, com neoplasia, né, câncer de pulmão e também micobactéria não tuberculose, que aí existem exames para se fazer, para dizer, né, para tentar entender se é tuberculose ou não, né? Então, esse micobactéria não tuberculose, ele está na natureza e o sintoma é muito parecido. Então, essa sintomatologia, o profissional de saúde tem que ter um conhecimento, né, que tem que se fazer 2 culturas, né? Uma baciloscopia negativa não quer dizer que não é tuberculose. Então, se faz uma cultura. Essa cultura dando negativa, a gente já tem que ficar atento. Então, vamos realizar a segunda cultura. Se a segunda cultura der negativo, aí a gente não está diante de um caso de tuberculose. E se um micobactério não tuberculose, aí a parte medicamentosa já muda, não é o esquema básico, né? Então, a gente tem que ficar atento nisso também. Então, exames de raio-x é importante, exames de cultura, teste rápido molecular, que é a nova tecnologia, são exames que tem um prazo aí para ficar pronto entre 2 horas. Então, essa nova tecnologia foi muito importante para agilidade no diagnóstico, né? E aqui eu mostro para vocês, e está no nosso plano, está no nosso plano, na página da DIV, está esse é o protocolo, na verdade, do manejo clínico em adultos, né? Maior ou igual a 10 anos, então, toda essa parte aqui com relação a exames, se der negativo, o que faz, se der positivo, o que faz, então, é praticamente a investigação de tuberculose. E lembrando que existe uma portaria, né, que vocês devem ter conhecimento, que é a portaria 204, de 17 de fevereiro de 2016. Ela define a lista nacional de notificação compulsória de doenças e agravos e eventos de saúde pública, nos serviços de saúde pública e privados em todo o território nacional, nos termos do anexo e da outras providências. Então, a periodicidade de notificação da tuberculose ela é semanal, né? O que quer dizer esse semanal aqui? Você sabe que existem doenças, né? Vou dar um exemplo, sarampo, meningite. Então, tem que ser uma notificação imediata. Além de ser notificado no momento, tem que realizar uma notificação, uma ligação para isso, né? Então, em virtude da questão da doença, né? Da cadeia de contaminação muito rápida, né? A meningite, sarampo, vocês sabem que a contaminação celular está rápida, então o setor de saúde, a vigilância tem que ser ágil nessa questão de manejo clínico. Então, a tuberculose ela é feita semanal. Então, vocês já tiveram, acho que já tiveram aula com o pessoal lá com a Karina, né? Pessoal das hepatites virais, vocês eu acho que já conheceram o Sinan, essa é a carinha do Sinan, né? Então, a tuberculose também é notificada nesse sistema de informação.
Então, só para lembrar que a notificação é a comunicação da ocorrência de determinada doença ou agravo de saúde feito à autoridade sanitária por profissionais de saúde ou qualquer cidadão para fins de adoção de medidas, intervenção pertinente. Então, os aspectos que devem ser considerados na notificação de tuberculose os casos são notificados somente, lembrando, né, após confirmação do diagnóstico. Então, a gente tem que ter os exames que comprovem. Uma baciloscopia negativa, a gente não pode ir lá e já notificar esse caso, né? Então, eu tenho que ter um teste rápido molecular, que é mais sensível, né? Essa nova tecnologia e a cultura, né? E aí eu confirmo o diagnóstico, aí eu posso fazer a notificação. Nós já tivemos casos que notificaram casos suspeitos, né? Então, depois de realizar o exame e deram negativos, aí o profissional teve que excluir todos os casos do banco de dados. Então, para a notificação de casos, existem os locais sobre a questão... peraí, quem é que está falando? A Maria está informando ali que eu falei sobre hepatites virais, né? Mas foi HIV. A primeira... o primeiro capacitação, é isso, né, Maria? Eu acabei falando de hepatites virais. Eu acho que é isso que ela quis falar. Então, voltando aqui, quais são os instrumentos de registro, né? Onde que eu posso pegar essas informações, né? Então, eu tenho a ficha de notificação, investigação, eu tenho um livro de registro de sintomático respiratório, eu tenho um livro de acompanhamento de tratamentos dos casos, boletim de casos de acompanhamento no SINAM e boletim de transferência. Tá? Então, aqui, essa é a nossa ficha de notificação, né? O CID da doença é o A16.9, tá? Então, aqui eu vou ter o tipo de entrada, vou ter o início do tratamento, o número da notificação. Então, uma ficha, ela é bem completa, né? Uma ficha que tem umas informações importantes. Já agora, a partir de 2015, né? E agora a gente tem as pessoas privadas de liberdade que antes não tinha. Então, tem pessoas privadas de liberdade, populações em situação de rua, tem o indígena, né? Então, as populações vulneráveis já entraram na ficha em 2015. Então, agora a gente consegue tabular, fazer uma tabulação com essas populações. Então, aí mostrando para vocês agora os registros, né, de onde a gente consegue pegar essas informações para fazer a notificação. Então, tem esse registro de sintomático respiratório dos serviços, né? Esse é um novo já, eu não sei se as regionais encaminharam para os municípios, tá? Esse é o novo, que chegou aqui na nossa unidade já início do ano, tá? Aí ele traz a informação aqui da questão do sintomático respiratório, aqui é uma sequência de pacientes, né? E para ter esse registro aqui é importante que os profissionais busquem os sintomáticos respiratórios na população. Né? Então, cada município tem uma população e 1% dessa população, em determinação, isso preconizado pelo Ministério, tem que fazer uma busca ativa de 1% da população de município X. Então, nós percebemos que isso não vem acontecendo. Então, é a partir dessa busca que a gente consegue controlar a cadeia de transmissão, né, da doença. E aqui, esse registro aqui, esse livro, ele, depois que os profissionais realizem a busca, eles podem vir para cá, né, e daqui começar a fazer os exames. E aí eu vou mostrar um outro livro, que aí já é um caso positivo, né, para fazer o acompanhamento. E aqui a gente registra as pessoas com tuberculose em acompanhamento do tratamento. E já é o segundo passo, né? Sai daquele primeiro e vem para esse. Aí aqui, o importante é que ele mostra várias informações e ele acaba praticamente dando... É uma aula que tem aqui dentro, tá, pessoal? Então, tem os exames que é para ser realizado, a forma clínica, se é extrapulmonar, se é pulmonar, tem praticamente aqui, se fizer uma leitura, vocês vão entender bem o que é cada item, né, que
que depois vai para a notificação. Fazendo uma leitura disso aqui, vocês conseguem fazer uma notificação tranquila. Aqui ainda, né, o tipo de entrada lá em cima, tem a questão dos encerramentos, tem as baciloscopias de acompanhamento, tá? Que isso é muito importante para poder o paciente ser curado. Então, o correto é fazer a baciloscopia do primeiro e pós-sexto mês, né? Mas vocês sabem que depois de 15 a 20 dias, a pessoa que estava lá com aquele sintoma já vai diminuindo, né? É esse momento que ele já não transmite mais a doença. Então, com o passar do tempo, ele pode diminuir a quantidade de descarro que ele tinha. Então, o paciente vai ter dificuldade de descarrar. Eles vão dizer isso para os profissionais de saúde, né? Mas existem algumas sugestões assim o paciente não tem descarro, mas vocês podem orientar em tomar bastante líquido, tem a noite, né? E de manhã tentar fazer a coleta, tem a questão da nebulização, que é um método também que no protocolo ele mostra isso, traz essas informações, o paciente poder expectorar, né? E tentar pegar pelo menos 1 ml para a nova baciloscopia. Por que a gente fala a importância dessa baciloscopia? Porque é ela que vai mostrar para vocês o sucesso do tratamento. Né? Se vocês pegar uma baciloscopia positiva lá no segundo mês, vocês têm que investigar por que está dando baciloscopia e o paciente está dizendo para você é positiva e o paciente está dizendo para vocês que está tomando medicamento. Então, alguma coisa está errada. Né? Então, por isso que a gente pede para pelo menos fazer o mínimo, tá? No segundo mês, no quarto e no sexto mês. Tá? No quarto, quinto mês, também pode vir uma baciloscopia aí positiva, aí tem que ver, tem que avaliar, né? E o médico tem que avaliar se é uma falência ou não de tratamento. Aí tem a questão de prolongar o tratamento, a primeira ou a segunda fase. Né? Então, esse manejo, que aí é mais do profissional médico, é importante que o profissional que está em acompanhamento inicial fique em alerta com relação a isso. Né? Então, por que isso é importante? Para vocês, no futuro, não ter um paciente com tuberculose resistente. E aí a preocupação é maior ainda porque o tratamento é de 6 a 2 anos, né? Vai depender do caso, geralmente de 1 ano a 2 anos. E aí existem medicamentos injetáveis, né? Agora teve uma mudança que estão tirando os injetáveis, mas mesmo assim, para o profissional e principalmente para o paciente, não é interessante, né? Pegar uma tuberculose resistente. Então, por isso que a gente tem que sempre trabalhar já no início, lá na ponta, né? De uma forma geral, para que esse paciente venha a ter um sucesso, e vocês também, né, como profissional. Até porque a gente, como profissional de saúde, a gente está correndo risco de tanto desenvolver uma tuberculose básica, né, ou acabar tendo contato, melhor dizendo, com um bacilo já resistente. Tá? Isso já vem acontecendo, tá? Então, aqui só para dar continuidade, aqui seria o registro dessas pessoas em acompanhamento já com tuberculose, e ali traz informação das baciloscopias, né? E aqui é o boletim de acompanhamento, né? Aquele paciente que já está lá no sistema, e no sistema existe esse boletim de acompanhamento que as regionais podem imprimir e mandar para os municípios. O município que já trabalha com SINAM, ele sabe que tem esse boletim de acompanhamento. Eu não sei se vocês conseguem ver, eu só tampei ali o nome do paciente, mas do ladinho, né, para o lado direito, tem ali as baciloscopias primeira, segunda, terceira, quarta, vai até pós-sexto mês. Vocês percebem que não foi feito nenhum. Tá? Esse aqui eu peguei de um município ainda hoje. Então, quer dizer, a gente não sabe o que está acontecendo, né? Então, esse caso aqui, deixa eu ver para você.
Deixa eu ver uma coisa aqui. Então, então o boletim de acompanhamento é isso, tá? Ó, agora lembrei aqui. Não sei se vocês conseguem ver que aqui, ó, tem a forma dele que é a pulmonar. A número 1 indica a pulmonar. Então, a forma pulmonar é aquela que transmite, né? É esse paciente que a gente tem que curar. Se fosse uma extrapulmonar, eu não teria bastoscopia de acompanhamento, correto? Mesmo, mesmo assim, esse paciente que está aqui, os profissionais não fizeram as baciloscopias de acompanhamento, então eles não vão saber se esse paciente, se o medicamento está fazendo efeito, se o paciente está tomando ou não está, se o paciente teve alguma intolerância, se teve algum problema. Então é importante esse acompanhamento, né? Então por isso tem esse boletim, tá? E o outro registro que a gente tem é o boletim de transferência. Então o paciente já está no SINAM notificado e aí ele precisa ser transferido para outro município. Eu vou dar um exemplo. Hoje, nós temos em Santa Catarina as notificações em alguns hospitais, né? Então, cada hospital aí tem um percentual. O correto, na verdade, esses pacientes devem ser notificados na atenção primária, né? A porta de entrada. Só que tem paciente, por algum motivo, né? Ou chegou na unidade, não tinha ficha para ser atendido, ficou para o outro dia, mas o paciente está sentindo dor, né? Está com perda de peso importante. Então ele acaba indo para o hospital. Aí o hospital faz a notificação, né? Dá todo o atendimento, o paciente foi atendido. Aí ele fez todo o atendimento, encaminhou esse paciente para a unidade de residência, né? Da unidade próxima à sua residência, e aí eles mandam esse boletim, né? Esse boletim de transferência com todas as informações. E aí a ficha de notificação que está lá no SINAM tem que dar encerramento por 5, ou seja, transferência. E aí o que vem acontecendo também? O hospital só vai dar cura para o paciente se esse paciente ficar internado pelo tempo de tratamento. Tratamento para tuberculose é de 6 meses. Se esse paciente ficar nesse período ou mais, aí o hospital ele pode dar a alta por cura, né? Mas geralmente a maioria é transferência, né? O paciente é logo atendido, melhora o sintoma, o hospital já encaminha com uma quantidade de medicamento. E aí ele tem que ser orientado dentro do hospital, que ele tem que ir lá para a unidade. E lá na unidade, aí tem que fazer a nova notificação, e aí o tipo de entrada dessa notificação tem que ser por transferência, porque o caso novo já foi feito no hospital. Tá? E uma outra coisa que vem acontecendo também é que o paciente, por algum motivo, já em tratamento no município, vai para o hospital por algum procedimento, alguma outra situação. E lá o hospital acaba fazendo uma notificação nova. Então, assim, na verdade, não precisa estar fazendo isso se os municípios e os hospitais se conversarem. Tá? Não precisa gerar mais uma notificação, até porque vai aumentar as transferências, né? E não é isso que a gente quer. Se ele vai lá por algum procedimento que não é tratamento para tuberculose, né? Então ele não precisa fazer nada. Deixa como está, ele vai retornar. Agora, se ele for por um problema, né? Uma questão de saúde mesmo, com relação problemas pulmonares, alguma coisa que precisa uma intervenção hospitalar provocado pela tuberculose, aí sim. Aí o município abre uma nova ficha com transferência, né? Se ele colocar caso novo, aí depois a gente, aqui na DIV, através da Sônia, que a gente faz esse trabalho. Não, entrou caso novo de novo. Então, para o Estado fazer a vinculação dessas fichas, a gente tem que montar a historinha. Primeiro, a primeira ficha, caso novo, transferência, abriu transferência e encerrou o caso. Esse é o correto para a gente, tá? Então, a gente faz um trabalho de formiguinha, assim, que tem muito erro
de informações no encerramento. Tá? Então, é isso que a gente tenta chamar a atenção dos profissionais hoje. Então, esse é o boletim. Geralmente, o pessoal encaminha para nós esse boletim aqui, a gente deixa salvo, e encaminha para a regional, encaminha para o município. Tá? E depois a gente vê se esse paciente realmente chegou na unidade para onde foi transferido para dar continuidade ao tratamento. Então, continuando, o sistema de informação de tuberculose, aí a gente tem os componentes do aplicativo do Sinanet, né? E aqui embaixo eu mostro para vocês a entrada de dados, que é a partir desse módulo que é possível preencher a ficha de notificação, investigação e acompanhamento. E aí nós temos a consulta de base de dados, temos as rotinas de verificação de duplicidade. Então, quando tem duas fichas com o mesmo paciente de municípios diferentes, somos nós aqui do setor que fizemos a vinculação do caso. Transferência entre o mesmo município, dentro do mesmo município, em unidades diferentes, quem vai fazer a vinculação é o município, aí já não é custado. Tá? Então, enquanto o município não corrigir, nós ficamos aqui aguardando, porque se nós mexermos na ficha e vincular, o município já não vai conseguir enxergar mais. Tá? Não vai conseguir mexer mais, porque aí nós mexemos aqui na máquina mãe ali, e aí não tem como mais o município mexer. Então, por isso que a gente pede e deve o município primeiro mexer nessa ficha. Aí depois nós vamos lá e vinculamos esse caso. Aqui, continuando, informações obrigatórias aqui do lado esquerdo, que é o número da notificação, a data de notificação, município de notificação, unidade de notificação, data de diagnóstico. Então, são informações importantes para o sistema de informações obrigatórias. E os essenciais está do lado direito, né? Então, tanto um como o outro contempla a nossa ficha de notificação. Então, aqui nós temos, então, nós fizemos um acompanhamento junto com o Programa Nacional, que é dos indicadores, e aí eu vou mostrar para vocês em seguida como que a gente faz esse acompanhamento. Então, esse monitoramento dos indicadores do plano, é o plano nacional, e aí nós fizemos nosso plano voltado para a nossa realidade, que eu vou mostrar em seguida para vocês. As variáveis de monitoramento que a gente faz, né? Então, é a situação de encerramento, testagem de HIV, realização de cultura, realização de teste de sensibilidade, diagnóstico pós-óbito, né? Quando eu comentei que a Tatiana faz a questão dos óbitos, com relação à mortalidade e limpeza do banco de dados, ela também apura os dados de menção, né? Aqueles casos que foram a óbito, que foram mencionados lá, que fizeram ou tinham tuberculose. E aí depois a gente percebe que eles não foram notificados. Então eles vão entrar nesse pós-óbito, né? Esse caso como pós-óbito. Então isso é importante para melhorar esse subregistro, né? Aí tem um TDO, contatos examinados, o TARV, se os pacientes HIV, ou melhor, os pacientes com tuberculose e HIV, né, o co-infectado, se ele faz o uso de TARV, então o nosso banco de dados consegue fazer essa tabulação, quantos por cento de co-infectados fazem uso de TARV, né? Então isso é muito importante para esse paciente não desenvolver outros problemas de saúde, né? E aqui, outra variável que são transferência de renda do governo, né? Bolsa Família. Então, mostrando para vocês, então, o nosso plano estadual, que está aqui bem espremido aqui do ladinho, né? É um plano que foi aprovado em CIB lá em 2020, e ele vai pelo período aí de 2021 a 2029. Ele pode ser acessado aí na internet, na nossa página, e lá tem várias ações que podem servir de orientação para os municípios. E aí cada município aí pode organizar junto com o seu relatório anual de saúde com relação às ações para a tuberculose, que pode ajudar muito, né? E nós fizemos esse nosso plano voltado para as populações vulneráveis, né, que foi aquelas que eu citei, o HIV, pessoas vivendo com HIV, pessoas em situação de rua,
o privado de liberdade e o indígena, né? Que cada população dessa tem um percentual maior de chances em desenvolver tuberculose. E essas populações, quando eu falo o sintoma da tuberculose, que são 3 semanas, né? Pessoas tossindo 3 semanas, para essas populações aqui é independente do período. Ou seja, está tossindo, vocês perceberam isso, né? O relator, na hora que está tossindo, já coleta o exame de escarro. Não precisa esperar 3 semanas, tá? 3 semanas é para a população em geral. Então, esse plano ele é voltado, então, ele tem 3 pilares. Ele é voltado para... O pilar 1 é centrado no paciente, ou seja, nós temos medicação para dar para esse paciente, o paciente tem que ser acolhido, nós temos que ter exame para atender esse paciente, ele tem que ter consulta, ele tem que ter raio-x. Então, essa parte que eu particularmente acho mais difícil, né? É a questão do paciente. Ele quer fazer o tratamento, ele abandona o tratamento. Então, essa parte é que é o primeiro ponto, né, para ter sucesso ao tratamento e eliminar a cadeia, né? Tentar eliminar a cadeia de transmissão. O segundo pilar são políticas arrojadas, ou seja, os outros setores dentro da saúde do município, assistência social, a questão dos presídios, né? Se vocês se conversam, parceria, aquele paciente que saiu do presídio fazendo tratamento, não recebeu alvará de soltura e não chegou na unidade, né? Então se perdeu. Então essa ponte, né, tem que ser feito. Olha, eu estou com um caso aí que está com 10 dias de tratamento, ou seja, 10 dias ele não saiu do período de transmissão ainda, né? Então existe essa preocupação, né? Então essa ponte é Ministério Público. Então alguma coisa no sentido, tem uma família que tem criança na casa, e tem adulto passando a tuberculose para essas crianças, o que eu tenho que fazer? Vão acionar o Conselho Tutelar, vão acionar a assistência social. Então, essas são as parcerias que a gente precisa, né, para poder dar um resultado futuro. E o terceiro pilar, ali em laranja, é apoiar pesquisas e inovações. O que a gente já tem de inovação? Nós temos o teste rápido molecular, que é um exame que fica pronto em 2 horas. Hoje, a gente tem o 3HP, que é a rifapentina mais a isoniazida. Diminuiu o tempo de tratamento para os contatos de caso bacilífero, né? Antes era de 6 a 9, agora são 3 meses, e aí a pessoa toma o medicamento 1 vez na semana. Então, isso vai ser um ganho muito importante daqui uns 5 anos, talvez, ou até menos. Vai depender dos profissionais de saúde, dos médicos em aderir, né, esse novo tratamento. A gente sabe que tem município ainda um pouco resistente, mas é o tratamento preconizado pelo Ministério, né? Então, a orientação nossa nós temos que seguir o que é preconizado, né? Então, medicamento aprovado pela Conitec, existe uma equipe, né, de médicos e pessoas do Programa Nacional envolvidos em aprovação das novas tecnologias. E a outra nova tecnologia que tem é o LAM, né, que é um exame feito na urina, um teste rápido, e que pode ser feito em laboratório para pacientes, tá? Ambulatórios de hospital, do CTA, em pacientes com HIV. Tá? Esse é o público-alvo agora nesse momento. Então, tem essa nova tecnologia, e o paciente com HIV sintomático, né, ele já faz o diagnóstico e o paciente já inicia o tratamento. Tá? Ainda não está para toda a população. Então, é um exame muito simples e veio, já foi entregue para as regionais, eu acho que as regionais já entregaram para os municípios, e agora a gente só está em processo de como liberar o resultado pelo GAL, né? Que o Ministério ele solicita que, para ter um controle, né, que a gente consiga colocar nesse sistema do LACEN para poder soltar um resultado. Deixa eu ver se eu esqueci de outra nova tecnologia. Tem a questão também da segunda fase de tratamento, que reduziu o número de comprimidos, né?
Então, não ela reduziu o número de comprimidos, mas a dose é a mesma. Né? Então, quer dizer, é menos comprimido na segunda fase que o paciente está tomando. Né? Para quem faz o esquema básico, o caso de tuberculose, né? Que tem a primeira e a segunda fase. Então, isso tudo, lá na frente a gente vai ter um impacto bom. Né? Um outro impacto importante que a gente já percebeu é que, com relação à co-infecção, nós só perdia para o Rio Grande do Sul. Agora a gente já tá em terceiro já, tá? Então, nós estamos percebendo com um novo esquema de tratamento 3HP, nós já estamos caindo com relação a estado com maior co-infecção. Né? Então, isso aí que vai ser importante. Então, o pessoal está perguntando ali, eu não sei se eu já começo a responder sobre o teste LAM, mas eu acho que eu vou deixar para depois. Tá? Tem algumas perguntinhas ali, mas eu vou tentar... Deixa eu ver ali se tem mais alguma coisa. Eu já vou responder. Esse teste LAM, estão perguntando ali, Elisângela, se vai vir mensalmente, né? A ideia é essa, tá, Elisângela? A gente vai tentar fazer essa distribuição. Só que vai depender, por isso que eu falo, a nossa corrida agora, o que é? É cadastrar. Ontem a Darcita do LACEN me ligou e pediu para eu encaminhar para eles, para o LACEN, o nome da unidade, do profissional e registro do conselho. Tá? Para que isso? Esses nomes vão ser cadastrados no GAL e essas pessoas, quando realizarem o exame do paciente, é que vão soltar o resultado. Então, eu já mandei para as regionais, a gente precisa isso para ontem. Tá? Eu encaminhei uma planilha ontem e essa planilha, quando eu receber, eu vou encaminhar para o LACEN. Aí o pessoal do LACEN vai fazer esse cadastro lá. Então, para ter uma nova, para vocês fazerem uma nova solicitação, o Programa Nacional vai estar monitorando isso. Então, quanto mais tu usa uma nova tecnologia, melhor vai ser para todo mundo, né? E eles vão comprar mais. Né? Então, a gente precisa que realmente utilizem a nova tecnologia, não tem como. Se não tiver um uso em grande quantidade, isso a nível de Brasil, eles não vão comprar. Aí não vai ser efetivo, sabe? Então, é assim que funciona, tá? Então, gente, a gente tem várias estratégias e metas para tentar acabar com a tuberculose até 2035 com o problema de saúde pública. Não é acabar com a tuberculose, tá? Acabar com a tuberculose como problema de saúde pública. Às vezes o pessoal confunde, e aí vocês sabem que isso depende de muito trabalho, né, para acabar, para erradicar a tuberculose, né? Então, a gente ainda precisa avançar muito. Aqui são os indicadores que o plano mostra, né? A gente tem um coeficiente de incidência, tem um coeficiente de mortalidade, tem a proporção de testagem de HIV, que não é um problema em Santa Catarina, é um dos estados que mais testa para HIV, proporção de cura. Então, esses indicadores aqui, que está no nosso plano, né? Junto com o do plano nacional, é o que nós vamos trabalhar em seguida. Aqui é um fluxo de informação de monitoramento que a gente faz. Aqui está 2019, 2020, né? Como vocês sabem que atrasou muito, nós temos muitas fichas ainda de 2019 em aberto, em municípios, 2020. Então, a gente tem que correr atrás, né, dessas informações para poder dar resultado, né? Então, a gente faz esse monitoramento. Geralmente eu faço uma tabulação e encaminho para a regional. A regional pega e encaminha para o município. Ó, essas fichas aqui eu tenho que encerrar, né? Se a gente pegar um caso lá de dezembro de 2022, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, né, já está aí para encerrar, dependendo do dia. Então, esses casos, os municípios têm que ficar atentos, né, para dar encerramento logo. Então, é assim que a gente trabalha. Então, agora, não tem como estar abrindo o TabWin, tá? Eu só vou mostrar para vocês
como é que a gente chega, né, nessas formas, como é que a gente faz a tabulação aqui na DIV para estar passando as informações. Tudo que eu vou mostrar aqui, que se refere ao Tabuin, esses dados a gente pega lá do Sinan, é tudo dado do Sinan. E o Tabuin, ele é um atalho onde a gente filtra as informações. Então, todas as informações que estão lá na ficha do Sinan, de notificação da tuberculose, eu consigo extrair aquelas informações de lá. E aí eu consigo fazer, elaborar informações para elaborar os boletins que a gente solta todo ano em março, passar para vocês algumas informações dos indicadores, para os estudantes, né? A gente recebe muito aluno de medicina né, para fazer estudo aqui em Santa Catarina com relação à infecção latente, a caso de tuberculose, né? Então, existem todas essas informações que a gente passa e aí tem umas orientações que eles precisam ter, né? Esses alunos de medicina tem que seguir um protocolo, né, que eu vou mostrar para vocês. E aí, baseado nessas informações, a gente ajuda, né, elaborando e tabulando os dados para poder chegar nas variáveis que eles querem trabalhar. Então, aqui, ó, em cima, do lado esquerdo, lá no atalho do Tabuin, que está na área de trabalho de vocês, né? Eu não sei se os municípios aí têm instalado o Tabuin, se alguém trabalha com o Tabuin, né? Então, o Tabuin, ele aqui onde é que tem esse pontinho aqui de interrogação, é ali que vai executar a tabulação. E aí a gente vai seguindo a linha do lado aqui, e é desse jeito aqui, ó, esse aqui é o principal arquivo, definição aqui, é que eu consigo abrir o Tabuin. Tá? Se eu tiver do modelinho que não tem aqui a base de dados do Sinanet, eu não consigo trabalhar com esses dados, tá? Eu não consigo filtrar os dados da tuberculose. Então, essas informações aqui, esse é o caminho que eu tenho para filtrar a ficha de notificação de todos os casos de tuberculose. Só lembrando que, por ano, a gente tem em média aí 1.800 casos. Né? Diminuiu no 2019 e 20, né, por causa do Covid, mas agora a gente já tem uma linha aí que já aumentou bastante. Isso não quer dizer que é preocupante, é bom, porque estão fazendo notificação. Então, a gente realmente quer que essa linha aumente bastante, tá? Porque aí notifica, faz um bom manejo, o paciente entra em tratamento e depois disso que essa linha tem que cair. Aí sim, a gente está tendo uma efetividade do sistema de saúde. Então, falando nos indicadores, a gente tem aqui a questão da incidência, né? Que a gente sempre inicia falando da incidência em algum documento que a gente vai elaborar, na questão do número de casos, né? Então, a taxa de incidência ela é uma regra de 3, né? E essa regra de 3 é permitida trabalhar no Tabuin. O Tabuin mostra isso, dá para fazer essa regra de 3 no Tabuin e pegar esses dados e jogar para a planilha de Excel e também tabular no Excel. Tá? Então, isso vai ficar a critério de quem for fazer a tabulação. Então, uma regra de 3, né, é o número de casos de tuberculose, número novos, né, sobre a população, dividido pela população, vezes 100 mil. Então, a tuberculose, a gente trabalha com 100 mil. Tá? Então, para poder ter uma incidência. A nossa incidência, quando eu falei para vocês que tem 1.800 casos, fica ali em torno de 27 casos por 100 mil, 28 casos por 100 mil, né, que só reduziu, foi lá em, como eu falei para vocês, 19 e 20, que deu lá entre 24 e 25 casos por 100 mil. Né? E agora a gente já está em 28 casos por 100 mil aí, no ano de 2022. Ou 21, né? Porque a população de 2022 a gente está repetindo a de 2021 porque não saiu ainda. Então, a gente coloca entre 27 e 28 casos por 100 mil
a incidência no ano 2022. Né? Então, são dados que sujeitos a alterações, né? Por causa da questão da população. Não saiu do censo ainda, né? Não foi passado ainda essas informações. Então, a gente só tem aí a estimativa no IBGE de 2021. E aí a gente faz o uso da mesma população. Então, aí como é que a gente constrói isso? Então, aqui é o Tabuin, eu estou calculando a incidência, eu tenho na minha linha, eu trabalho com 1 ano, né? Na coluna, eu tenho que colocar os casos que eu encerrei. Tá? Então, situação de encerramento. Então, são os casos que eu quero, vamos supor, estou em 2022, tá, gente? Aí eu trabalho com corte, então eu tenho que pegar os casos de 2021. Aí a tuberculose trabalha assim por causa do tratamento da doença, que é 6 meses. Tá? Então eu tenho que trabalhar com um ano fechado. O ano de 2022, ele vai fechar em outubro de 2023. Aí eu posso trabalhar com um ano fechado, né, depois de outubro. No entanto, a gente fica assim temeroso porque tem muitos dados que estão ignorados em branco. Para vocês terem certeza, ter uma ideia assim, Santa Catarina apresentou aí em alguns municípios mais de 90 casos ignorados em branco. Isso deu impacto nos nossos indicadores e deu impacto no indicador do Programa Nacional, né, no nosso estado. Então, nós temos que melhorar a limpeza do banco de dados, que foram muito atrasos. Né? Então, com a pandemia, como foi focado nas doenças do momento, então agora a gente está tendo esse problema aí com relação aos ignorados em branco, que aí não tem um desfecho final. Tá? Então, continuando aqui, a situação de encerramento, e aí eu passo para baixo aqui, em seleções disponíveis. Aí eu vou ter o ano de diagnóstico, vou ter o tipo de entrada. O tipo de entrada está lá na ficha de notificação. O que é o tipo de entrada? Caso novo, não sabe, pós-óbito. Sempre vai ser assim. Sempre, tá? Não tem... não adianta... se não botar tipo de entrada nas seleções disponíveis, vocês não vão conseguir fazer tabulação de jeito nenhum, tá? Porque vocês estão pegando o que vocês querem, né? Então, o tipo de entrada vai ser caso novo, aquele que nunca tratou, né? Não sabe, é aquele paciente lá que... eu acho que eu tomei, sabe? Acho que eu tomei uma vez, acho que eu tive tuberculose. Aí vai da investigação dos profissionais de saúde, tá? Para poder colocar ali, não sabe, e aí investiga, faz exames, aí depois, não foi comprovado, não sabe, então aí vai para caso novo, né? E o pós-óbito eu já expliquei para vocês ali, tá? Pós-óbito é questão de realmente investigação. Morreu por tuberculose e o município não sabia. O paciente tinha falecido lá, deu problema, foi para o hospital, aí fugiu do alcance e aí depois veio o óbito por tuberculose. Aí o município não notificou, né? Tem casos que não notifica, aí daqui a gente encaminha para o município que ele tem que fazer a notificação, porque a causa básica foi tuberculose. Tá? Então, a DO dele é que vai dizer a causa básica da morte. E aí eu coloco também a situação de encerramento. Tá? Então, nós queremos, quando for tabular, todos os casos, exceto mudança de diagnóstico. Lembra que eu falei para vocês que existem doenças que têm a questão da mesma sintomatologia da tuberculose? Então, é esses casos aqui. Esse mudança de diagnóstico foi o paciente que iniciou os sintomas de tuberculose, o médico acabou iniciando o tratamento, e aí no meio do tratamento veio a segunda cultura negativa. Opa, esse caso não é tuberculose. Então, ele tem que ter um outro manejo, né? Ele tem que receber um outro manejo clínico, né? E um outro tipo de medicação que aí o médico vai saber avaliar melhor, ou, né, na dúvida do médico na unidade, pode ser encaminhado através do CISREG
esses pacientes com mudança diagnóstica e falência, né? E droga resistente, o Nereu é o hospital de referência. Eu ligo para lá e não consegue, não. Atualmente a gente não liga mais. Antes a gente conseguia marcar por telefone. Então agora vocês sabem que não consegue fazer nada sem estar regulado. Tá? Então lá a gente tem 2 médicos lá, que é o Camilo e o Cleiton, que trabalham geralmente com essas doenças, com esses casos, né? Então vocês podem marcar pelo XREG, desde que tenha uma boa justificativa na questão ali das informações, justificando o porquê dessa consulta, né? E aí vai para a fila de espera, e aí se esse paciente realmente estiver mal, e aí, claro, o médico pode ligar, não tem problema, mas tem que fazer essa justificativa ali no CISREG, tá? Lembrando, CISREG estadual, tá bom, gente? Pro Nereu tem que ser o CISREG estadual. Então, fazendo essa parte aqui dessa tabulação para incidência, aí eu consigo, depois daqui, ter um número de casos por ano, né? Vocês percebem, 2011 a 2020, eu tenho um número X de casos, ó. Lembra que eu falei de 1.800 casos? Ó, lá em 2020 eu tive 1.540 casos, né? Então teve uma queda aí de mais de 200 e poucos casos que não foram notificados. E agora, em 2022, a gente já está com mais de 1.800 casos já. Aí, só que para fazer esse cálculo eu preciso da população de residência, né? Então eu tenho que ter essa população por ano para poder fazer o cálculo. Aí eu vou ter aqui lá no terceira coluna a minha incidência, né? Então, no ano 2020 eu tive uma incidência de 21,2 casos por 100 mil. Só lembrando, aí eu faço no Tabuin, ou eu consigo fazer direto no Excel. Aí tem uma formulazinha para fazer esse cálculo aí, que aí depois, se vocês quiserem, eu passo para vocês. E depois dessa questão aqui, que eu tenho ele tabulado e pronto o cálculo, eu jogo dentro do Excel e consigo fazer o mapa, né? Eu consigo fazer o gráfico. Sim. Pode ser compartilhando. Já estou te passando, já estou passando. Compartilhar. Acho que deu. Janela. Pode ir. Pode continuar. Voltou, pessoal, é isso? Tivemos um probleminha técnico aí. Então, só lembrando aí que a Lígia fez um comentário aí com relação à questão do LAN, que eu estava olhando ali. E aí, para ajudar na questão de quem teve dúvida, né, com relação a essa questão aí do fornecimento do LAN. E aí, foi postado aí, se alguém quiser passar alguma informação ou tiver mais alguma dúvida, é só colocando no chat aí. Então, continuando aqui, a questão da incidência. Então, é bem aquela continha básica que a gente fez ali, ó, aquela regra de 3, né? Então, só que a gente tem que pegar a população de algum lugar, né? Então, pessoal, lá no Tabnet, lá no DataSUS, vocês conseguem pegar a população de lá, tá? E aí essa população vocês vão em demográfico e socioeconômico, né? Vão em população residente. E aí vai aparecer assim, ó. E aí vocês conseguem pegar a população. Essa população depois vocês conseguem salvar numa pastinha de vocês
e depois juntarem as duas informações e fazer a tabulação, tá? Ó, esse é o passo, né? O último passo para pegar essa população no DataSUS, e aí vocês conseguem copiar ou para o TabWin, ou copia para uma outra pastinha para jogar para o Excel. Aí vocês conseguem fazer essa tabulação, que é só a população, e fazer a multiplicação por 100 mil. E aí vocês vão ter um resultado. Então, ali foi feito a incidência, né? Tuberculose. E agora tem a mortalidade, que é o mesmo caminho, tá? Mortalidade, a conta é a mesma, né? Só que o caminho dentro no TabWin é diferente. Aí eu tenho que pegar a base DBF, sim, né? Que aí é o sistema de mortalidade. Aí eu tenho que ter esse quadro aqui no TabWin. E aí eu consigo pegar por ano. Tá? Então, essa é a base que eu tenho que pegar para fazer o cálculo da mortalidade, né? Da taxa de mortalidade. E aí, claro, quando eu coloco a causa, eu tenho que, nas seleções disponíveis, eu tenho que pegar a causa CID-10 3D, 3 dígitos, né? E aí eu vou pegar do A15 ao A19. Então, do A15 ao A19, ele vai me mostrar vários casos aqui, né, dentro desses CIDs aqui, que é da tuberculose. É esse que eu preciso para fazer a tabulação. E aí eu consigo, já aqui nesse outro lado aqui, desse outro gráfico, as informações de óbito em números absolutos, né, para poder fazer o cálculo. Tá? E depois eu junto a população, que é aquele mesmo caminho lá no DataSUS, no Tabnet. Isso também no nosso site também, da DIV. Vocês podem pegar a população por ali. E aí também construir a questão do gráfico, né? Taxa de mortalidade por 100 mil em Santa Catarina. Aqui eu fiz 2011 a 2020. Então, a gente faz óbito por TB e a taxa de óbito foi o gráfico que eu fiz aqui. Então, em 2020 foram 82 óbitos, né, por tuberculose, e a taxa de incidência é 1,13 casos por 100 mil habitantes. Ou melhor, de incidência não, a taxa de mortalidade. Aí nós temos também a tabulação para HIV. Gente, eu sei que é muita informação, mas eu vou mandar para vocês eu tenho informações, um caderno de exercício. Nesse caderno de exercício tem tudo isso que eu estou apresentando para vocês. E é só abrir o TabWin e começar a manusear o caderno, e aí as informações estão ali, é só seguir, tá? Estão me dizendo aí que está sem áudio, é isso? Estão me ouvindo? Tem alguém dizendo que está sem áudio aí? Aqui tem áudio. Ouvindo sim, beleza. Tem gente ouvindo. Então tá. Então vamos continuar. Então a testagem, a tabulação para HIV, lembrando aqui, ó, sempre, gente, vocês vão utilizar o ânus em linha. Para HIV, na coluna, tem que colocar o HIV, aí já não é aquela situação de encerramento, tá? Porque a situação de encerramento eu vou colocar nas seleções disponíveis. Então, eu coloco lá na coluna o HIV, o incremento ali, que eu não tinha falado anteriormente, é sempre frequência, tá? Sempre. E não esquecendo que o tabnet.dbf tem que estar assinalado ali, tá? Senão não funciona. Se tiver em branco, aí tem que achar ali na pastinha onde está esse tabnet, onde está a base DBF. E aí, o que a gente faz? Nas seleções disponíveis, a gente coloca o ano. O ano vai ser sempre importante colocar, nunca pode deixar de colocar o ano. O tipo de entrada necessariamente tem que ter. Situação de encerramento.
Então, essas três variáveis aqui, ó, ano, tipo de entrada e situação de encerramento, é obrigatório para se fazer qualquer tabulação. Tá? Lembrando que essa parte aqui, ó, esses dados aqui não vai para a taxa de mortalidade. Para a taxa de mortalidade, eu tenho que pegar o CID, eu tenho que pegar o A15 ao A19. Tá? Aí não é tipo de entrada, nada, é diferente, tá bom? Mas aqui, para qualquer tabulação, exceto a taxa de mortalidade, né, de óbito por tuberculose, as outras tabulações têm que seguir esse padrão. Tá? Então, aqui eu estou analisando os HIV que foram realizados, os HIV os exames que não foram realizados, se deu negativo, se deu positivo, em andamento, e aí eu consigo fazer uma tabulação. Vocês sabem que para testagem HIV eu tenho que somar o positivo com o negativo, ele vai me dar o total de testagem. Aí depois eu posso fazer o cálculo. Esse cálculo aqui é uma regra de 3, só que aí é percentual. Então a gente vai usar 100, né? Então uma regra de 3 multiplicado por 100. E aí a gente vai ter o nosso percentual de co-infecção ou o nosso percentual de testagem HIV. Então a gente consegue testar mais de 80% no estado há vários anos, né? Vocês podem ver o gráfico ali. O gráfico que está em laranja, né? Vocês percebem que lá, ó, de 2014, ele vem seguindo, só dá uma caidinha assim pouco, mas em 2019 em função do Covid, né? 2020 ali. Então, a testagem não é problema. Agora, a co-infecção, tá? Que é o co-infectado, que é a linha amarela, é uma co-infecção que vem se mantendo, é uma linha contínua. Então, a gente tem que ter um resultado melhor até, né? Isso já teve uma melhora, como eu comentei com vocês ali, que a gente saiu do segundo estado com maior co-infecção, já estamos em terceiro, né? E também é um bom sinal que quem assumiu o segundo lugar também está testando mais, né? Então, isso não é um mau resultado, assim. Mas é porque eles estão realmente trabalhando, né? Estão enxergando aquilo que não enxergavam. Então, estão buscando. E aí eu tenho aqui, a preocupação nossa hoje é os HIV em andamento, que a gente consegue fazer a tabulação. Esse HIV em andamento, a gente não quer que tenha mais isso aqui, né? Vocês percebem que ali, por ano, em 2020 foram 9. Em 2014 eu tive 15. Então, são informações que deveriam ir para a ficha de notificação antes do encerramento. E aí tem ficha sendo encerrada com o HIV em andamento, não pode. Isso não pode. Então, hoje a gente tem um teste rápido, né? Então, essa mudança aí, com a vinda dos testes rápidos, então, a ideia disso aqui futuramente é ser realmente zerado, né? É isso que a gente quer. E aí a gente chega num outro indicador importante, que é a cura e abandono de tratamento. Né? Então, o problema de Santa Catarina, o que é? Nós temos uma alta co-infecção, nós temos o nosso litoral catarinense com o maior número de casos de tuberculose, maior número de HIV, pacientes HIV, né? Temos uma taxa alta de co-infecção, ou melhor, um percentual, né? Mas, em outro ponto, a gente tem um TDO falho, tratamento diretamente observado, e a gente vai ter um aumento de abandono, ou melhor, uma queda da cura e um aumento de abandono. Nós temos que curar 85% dos pacientes e o mínimo de preconizado pelo Ministério de abandono é 5%. E aí a gente tem aí mais de 10% de abandono, né? Então, é por isso que a gente elaborou o nosso plano voltado para as populações vulneráveis.
a gente percebeu que são esses pacientes que apresentam vulnerabilidade e que abandonam mais, né? Eles têm uma situação socioeconômica desfavorável, né? Apesar de Santa Catarina ser ser favorável na questão econômica, né? Muita gente vem morar em Santa Catarina, né? Mesmo assim, com tudo isso, a gente ainda não consegue avançar e curar esses pacientes. Tem os consultórios de rua, tem as unidades de saúde dando suporte, e aí a gente não consegue fazer um TDO de qualidade nesses pacientes, porque são populações flutuantes, né? Principalmente a pessoa em situação de rua. Uma hora está aqui, uma outra hora está em outro local. E aí fica os municípios e a regional tentando procurar fazer busca ativa desse paciente. Então, isso tem que avançar muito, né? Porque a gente tem a medicação para a cura da doença. E aí a gente não consegue convencer, né, os pacientes por algum motivo. E aí isso vai depender de cada unidade, né, de cada tipo de acolhimento, né? Por isso que é importante o paciente, quando vai na unidade, tentar aquele momento ali. Volta no outro dia. Isso é bem complicado. Então, o paciente não volta, ou vai parar no hospital, tá? Então, esses são os problemas que aí a gente tem que resolver, e cada município tem que reavaliar isso. Então, aqui eu faço a nossa tabulação de cura e abandono de tratamento, né? E também é daqui que saem os dados para os boletins, né? Então, e dando sequência, então, o que hoje a gente consegue fazer? Junto com os municípios, a gente sabe que a gente faz tratamento de Itabioim, mostra as informações, e aí a gente vê que na ponta, ou regional, o município não prefere ou não tem tempo de estar trabalhando com o Itabioim para ver a realidade da sua localidade, e aí eles pedem para a gente informações. A gente até manda, né? Faz por aqui, porque a gente trabalha com isso todos os dias. Então, é claro que qualquer regional, qualquer município, se pedir informação para a gente vai encaminhar, né? Para poder ajudar. Esse tipo de tabulação agora, que eu vou mostrar aqui, que é a situação de encerramento, a gente faz o seguinte: eu quero pegar todos os casos que já eram para ser encerrados, já deveriam ser encerrados. Aí eu faço da mesma forma que eu falei para vocês, só que agora eu vou salvar registro, ou seja, eu vou pegar aqueles pacientes que aí vai aparecer o nome, o número da notificação, a data de encerramento, porque aí ele vai mostrar se realmente está encerrado ou não. E aí eu pego essa tabulação e encaminho para a regional. A regional pega e encaminha para o municipal. Eu preciso encerrar esses casos aqui. Então, a gente vem fazendo isso direto, só que a gente não está tendo resultado. É isso que a Sônia até pediu para eu comentar com vocês. São as correções de ficha que ela pede. Ela manda uma ficha de notificação já com a informação circulada ali, onde tem que mudar. E a gente, para vincular, para encerrar, para que esse dado seja inserido no resultado final, no consolidado, a gente precisa que altere. Então, o município tem que alterar e tem que reenviar o lote. Aí esse lote vai entrar para nós aqui. Aí sim a gente vai ver que teve mudança. Mas a Sônia está percebendo que ela manda as informações e a gente não tem um retorno. Gente, não são todos, tá? Tem gente que vai lá, altera, manda a informação bonitinho e tal, mas a gente precisa que todos trabalhem juntos. Então, aqui agora eu vou salvar registro, eu vou pegar um dado maior, um compilado, e vou encaminhar para a regional. Aí ele aparece assim, tá? Aqui, pessoal, como todo mundo né, eu creio que é da saúde, então eu estou trazendo informação aqui. Como estou compartilhando para vocês informações, tem nome ali, mas vocês, nós estamos aqui, somos profissionais de saúde, né?
Claro que um dado desse aqui eu não posso estar encaminhando para qualquer estudante que queira fazer um trabalho. A gente geralmente manda sem os nomes, uma planilha só com os dados, né? Os dados com relação à tuberculose. E o nome a gente exclui, né? Eles não podem estar fazendo essa divulgação. E aí precisa de todo um protocolo para estar usando o banco de dados, né? Então, eu pego essa situação de encerramento aqui que vocês podem estar também fazendo, até para adiantar no município ou na regional, e aí vocês vão perceber que lá onde está em branco as colunas finais lá, situação de encerramento e data de encerramento, eu não tenho informação. Opa! Então, eu sei que esses casos que estão aqui foram aqueles casos que eu peguei por data que já deveriam estar encerrados. E aí eu percebo que não foram encerrados. E tem um probleminha no Sinan, tá? Que o Sinan... Aí tem situações que acontecem o seguinte. Ah, Luiz, mas eu já encerrei o caso. E aí eu pego... Não, mas não está encerrado, aqui não aparece. Aí eu vou investigar e o Sinan permite isso. Só vai aparecer caso encerrado e eu consigo, e que vai entrar para a estatística, aquele caso que teve desfecho. O profissional vai lá e coloca a data de encerramento, mas não coloca o desfecho do caso. E só que o Sinan permite isso. Não deveria permitir, né? Só passa para o final se o item anterior tiver preenchido. Mas não é assim, tá? Então, isso é uma falha do Sinan. E aí, é claro que isso futuramente vai mudar. Já tem outras informações já saindo aí com relação ao ESUS, que aí a gente vai ser permitido que nós, aqui da DIV, ou o município ou a regional, acesse a ficha, e para a gente não ficar nessa correção de manda, leva a ficha e retorna, faz transferência. Então, é uma coisa que vai ser muito bom para todos, né? E aí, isso foi a informação que eu recebi ontem. Então, a gente vai ter um ganho bom também nessa questão de notificação e investigação. Então, essa ficha final aqui, ó, que a gente faz todo mês, né, para ver como é que está essa situação, que a gente encaminha, na verdade, faz todo mês, mas encaminha de 2 a 3 meses para os municípios, para poder dar tempo de eles se organizarem para encerrar. Pessoal, não posso mandar ficha de casos assim de 1 ano, sabe? Sem encerramento. E tem, tá? A gente percebe que tem. Então, temos que correr atrás disso aqui, porque o impacto e a cobrança já foi feita para Santa Catarina, o pessoal do Programa Nacional me ligou, que 2022 a gente tem que correr atrás para não ter esse problema aí dos outros anos, né? Então, a gente pede para que todos sejam parceiros nessa questão. Aqui também é um tipo de monitoramento, né? Situação de encerramento dos casos. Eu pego todos os casos ali por mês, também dá para fazer assim, né? Esse gráfico essa imagem do lado aqui da direita, eu consigo pegar todos os casos ignorados em branco por mês, né? E aí é um modo também de estar fazendo essa tabulação para mostrar para os municípios e para as regionais. Aqui eu queria mostrar para vocês esse exemplo da Sônia, que ela que me deu essa ficha. Aqui é um paciente, são 2 notificações. Eu tenho um caso novo, né? Aqui em vermelho, o primeiro número. E eu tenho um encerramento. Perfeito. Depois, isso aqui no ano de 2020. Eu tenho um caso novo de novo, em outro local, em outro município. E eu tenho outro encerramento. Ou seja, aqui, na segunda ficha, eu teria que ter uma entrada por transferência. E aí eu tenho uma entrada de caso novo novamente. Então, é esse tipo de correção que a gente pede para o pessoal ficar atento, né? E que a Sônia vem sempre alertando e pedindo que os municípios corrijam, porque isso aqui é uma historinha. Eu tenho que ter sempre a primeira ficha, a mais antiga, e completar com a segunda. Aí a gente vincula essas duas. Ou seja, a primeira ficha, com data mais antiga, vai ficar na frente
e a data mais recente vai ficar na parte de baixo. Eu vou ter uma ficha só quando eu faço a vinculação, né? Aqui também uma outra situação de ficha, que deram um tipo de entrada como transferência e a gente não sabe de onde veio, né? Que agora foi 5 tipos de entrada. E embaixo botaram cura. Mas aí a gente pergunta, tá, mas veio de onde? Esse paciente, né? E aí saiu como transferência e não deram desfecho. Ou seja, ficou situação de encerramento sem informação, né? Então, mais um caso que fica perdido e a gente cobra dos municípios para que arrume. Aqui eu só quero, estou quase terminando, antes de passar para vocês, né, se alguém tem alguma dúvida, a solicitação de acesso à base de dados. Aí a gente tem aqui um fluxograma, né? A gente tem os dados ali anonimizados, que é aquilo que eu falei para vocês, que aí tem que consultar ali o site da DIV, que aí acessa o Tabnet, e o acesso ao sistema de SIM, SINASC e SINAM para a equipe técnica. A gente tem as fichas para preencher, tem toda uma documentação para preencher, né? Então, esse é o fluxograma que está lá na página da DIV, para quem quiser acessar e quem quiser fazer algum trabalho, aí está disponível. E a solicitação para banco de dados, eu tenho umas informações interessantes aqui, ó, que é a solicitação de cadastro e acesso ao sistema de informações de saúde e vigilância, né? Tem um termo de sigilo e o termo de compromisso. E o fluxograma da solicitação que eu acabei de mostrar. Então, isso aqui são informações que, se algum dia algum estudante na regional ou município queiram fazer algum tipo de trabalho com a tuberculose, com uma infecção latente, ou com o CIT-TB, que é o Sistema de Tratamento Especiais, são os casos que fogem do esquema básico, né, e precisam de outro tipo de tratamento, como eu comentei. Existem os bancos de dados, e aí precisam de preencher essa documentação para poder ser liberado as informações. Então, pessoal, aqui agora a gente abre para perguntas aí, se tiver, né? E aí eu vou dar uma olhadinha no chat aqui, para a gente ver certinho o que a gente pode ajudar. Deixa eu ver aqui. Tem uma Graciele coloca ali que a maior dificuldade é tratar os usuários de droga. Então, esse é um problema sério mesmo dessa questão dos usuários. É esse pessoal que é complicado, né, para o tratamento. O que a gente pode orientar e sugerir, hoje a gente tem o Hospital Santa Teresa como porta de entrada ou melhor, como hospital de retaguarda para esses casos, né? Mas ele tem que passar pelo Nereu, o Nereu tem que fazer a avaliação desse paciente, né? E aí, claro, que o Nereu, ele não tem um suporte como psicólogo, assistente social, para dar um suporte com relação a esse paciente que usa usuário de drogas, né? Mas ele pode avaliar e encaminhar esse paciente para o Santa Teresa e tentar fazer o tratamento lá até terminar o tratamento propriamente dito, né? Então, a gente pode mandar um e-mail para tuberculose, a gente pode ver que a gente pode ajudar e orientar nessa questão, né? Porque sabe que o usuário de droga, para terminar um tratamento, é complicado. Aí precisa de uma equipe muito disciplinar no município e é bem complicado. A gente sabe, vocês sabem que estão na ponta, né? Melhor do que a gente, mas o que o Estado pode oferecer é isso que eu falei, tá? O que mais ali? Novo lote, ou enviar o lote no primeiro registro. Não entendi bem o que a Rafaela falou ali, enviar um novo lote ou reenviar o lote do primeiro registro, não entendi.
Se quiser falar, é melhor, Rafaela. A Graziela ainda reforça que o abandono são realmente os usuários. Então, vocês podem até dar uma olhadinha no nosso plano estadual, que lá tem várias orientações também, que pode ajudar. Né? Então, lembra que eu falei dos 3 pilares? E aí tem o pilar 1, que é a questão do focado no paciente, e tem o pilar 2, que seria a questão dos apoios. Né? Então, é esse pessoal que vocês têm que acionar para tentar ajudar vocês. Né? Já que são esses pacientes aí com usuário de droga que mais abandonam no município. Tentar conversar com esse pessoal para ver o que dá para fazer. Tá? A Vanessa. A Vanessa da Silva me pergunta o seguinte: Luiz, para calcular a incidência de TB, todas as formas, apenas a forma pulmonar ou tanto faz? Então, quando você vai selecionar todas as formas, tu tem que selecionar. Foi até bom tu fazer essa pergunta, tá? Porque a gente tem que, na hora de selecionar nas opções disponíveis ali, nós temos que colocar forma pulmonar, tá? Aí vai aparecer pulmonar e pulmonar mais a extrapulmonar. Esses são a forma pulmonar. Quando eu quero só a extrapulmonar, aí eu coloco só extrapulmonar, tá? Porque assim eu tenho pacientes que têm a forma pulmonar só, né? Ou tem a pulmonar mais a extrapulmonar. Então, quando tu queres calcular a tuberculose por todas as formas, eu não coloco na opção disponível a forma. Eu não coloco essa opção. Aí eu vou ter todas as formas. Agora, se eu quiser só a forma pulmonar, aí eu vou estar excluindo o extrapulmonar, o que não é tuberculose pulmonar, entendeu? Então, isso foi bem boa a tua pergunta, porque isso a gente consegue fazer. Até porque a forma pulmonar é a principal, né, que é transmitida. Então, dá para trabalhar dá para fazer os dois, tá? Tu consegue fazer uma tabulação, tu consegue botar numa linha a forma pulmonar e todas as formas. Aí tu consegue ver a incidência. Então, de 1.800 casos que a gente tem por ano, 1.500 é da forma pulmonar. O restante é extrapulmonar, tá? Aí ali, alguém perguntou, haverá alguma capacitação do CIT-TB? A minha colega Albanira quer saber. Com certeza. Eu devo estar fazendo já em julho, eu acho que lá pela segunda quinzena de julho. Vou conversar aqui com o pessoal para a gente vamos começar a organizar. De repente, ou a gente faz uma só, eu faço mais de uma, eu não sei. E se for pelo online, eu acho que já dá para abranger aí vários municípios, acho que não tem problema nenhum. Aí eu quero convidar também a doutora Lígia, né, que é a nossa infectologista, que aí ela fala sobre a questão da parte dos casos propriamente dito, né, os casos que usam um medicamento diferente do esquema básico, né, e eu faço toda a parte de consulta, né, a questão do registro de dispensação, que eu acho que é o principal problema do CIT-TB, eu acho que é isso. O pessoal vai lá, dispensa a medicação, mas não coloca no sistema que dispensou. Aí o Programa Nacional, quando ele olha, ele vê, não, eles têm medicamento ainda, então não vou mandar. É bem assim, tá, gente? Demora muito quando o profissional não alimenta o sistema. Então, mas a gente vai fazer a capacitação sim. O que mais que tem aqui? Enviar novo lote. Não entendi o que a Rafaela falou do enviar um novo lote.
De repente, é com relação quando a gente pede para arrumar uma ficha para alterar no sistema, tu vai colocar salvar. Só que para nós aqui não vai aparecer, então tu tens que reenviar um novo lote, que aí ele vem para cá para nós alterado. Eu acho que é isso que ela quis falar, tá? E aí realmente tem que reenviar um novo lote para poder chegar aqui alterado. Tá? Então não adianta só chegar no sistema, no Sinan municipal e fazer alteração, senão reenviar o lote. Aí para nós não vai aparecer. Isso, novo lote, sim, isso. Então, fico devendo para vocês, então, uma capacitação do SIC-TB, tá? Que vai ser logo, logo. Tá? A gente já está organizando, na verdade. Aí a gente vai ter a participação da nossa farmacêutica Laura e da doutora Lígia. Tá? Eu vi que ela respondeu aí uma perguntinha de uma colega ali. Ela está em outro local atendendo, mas falou que de repente participava e eu vi que ela participou. Mais alguma pergunta, pessoal? PPD, Rafaela. Então, sabemos que não é momento, né? Mas tem previsão de PPD? Não. Momento, nós temos que aproveitar o momento, não tem problema. No caso da falta, podemos usar o IGRA? Devem usar o IGRA, gente. Tá? Assim, ó, paciente contato de caso bacinífero, tá? Se não tiver o PPD e não tiver o IGRA, já tem uma nota que esse paciente tem que fazer o tratamento para ILTB, com o novo esquema, 3HP, tá? Mas na falta do PPD tem o IGRA. Luiz, mas aqui ainda não tem o IGRA, então conversa com a sua regional para ver como é que vão fazer essa questão dos exames, tá? Porque já o Itajaí já está fazendo, Florianópolis já está fazendo, o LACEN aqui, o pessoal de Florianópolis ou coleta aqui no LACEN, ou o LAMUF também vai começar a coletar, ou se já não está coletando, tá? E me parece que eles já iriam, já iniciaram também o exame. Falta de tubo, tem que comprar tubo. Não. Essa questão do tubo lá de 5 ml, que é o tubo com heparina, que não é o tubo com EDTA, tá? É com heparina. O pessoal fez aí abertura de licitação, mas não tiveram sucesso. Então, o que tem que fazer? Vamos trabalhar com os tubos, né, que o LACEN tem. Só que esses tubos que o LACEN tem, que já é o tubo já preparado para receber o sangue, ele tem que ter um manejo de coleta diferente, homogeneização do tubo tem que ser diferente, não é homogeneizar assim, aí já é diferente, né? Já é dessa maneira que eu estou fazendo aqui para vocês, né? Não pode estar fazendo isso aqui muito rápido, né? Então, tudo isso, todo esse preparo, né, dessa questão, o profissional tem que estar preparado. E aí, quem vai preparar para fazer essa coleta e o manejo é o LACEN. Então, eu não sei se Itajaí já está fazendo, ficou acordado o mês passado também que eles ficassem de conversar com o LACEN, e aí eles iriam realizar o treinamento, não sei, né? Então, o que mais que perguntaram ali? Sabemos que não é momento, ó. Temos dificuldade de capacitação ITB. Joana, a Joana coloca que estão com problema de capacitação em PPD? Não. Já que falamos em PPD, temos dificuldade na capacitação do ITB. Vocês... Então, Joana, conversa com a regional e a gente pode fazer uma capacitação online com a doutora Lígia, só para vocês aí, não tem problema? A gente faz aí, manda o e-mail para tuberculose@saude.sc.gov.br, que a gente faz a capacitação. Não tem problema nenhum. Deixa eu ver aqui, que eu estou dando uma olhadinha no chat aqui para tentar
pegar todas as perguntas ali. PPD, tá, Joana, Rosana, se o paciente muda de endereço três ou mais vezes, sempre se faz uma nova notificação como transferência? Tá, vamos lá, Rosana. Se o paciente muda de endereço 3 ou mais vezes, sempre se faz uma nova notificação como transferência? Esse é o correto. Até porque o município que vai ser feita a transferência tem que saber dessas informações, tá? Aí precisa. Não tem como escapar disso, tá? Porque agora, se ele vai lá para ficar um tempo, tá? Vamos supor, o paciente sai do município para fazer visita em outro município e vai ficar lá um período de um mês, está tratando, não precisa estar fazendo transferência, porque ele sabe que ele vai voltar, né? Mas aí é importante a unidade de lá saber que esse paciente está lá, que ele pode em algum momento pegar medicamento ali e se acabar, né? Então, mas nessa questão aí tem que fazer a transferência, né? Dependendo do tempo que ele vai ficar. Então, se muda de endereço, vai ficar mais que o período do tratamento, ele tem que fazer a nova notificação. A Lígia está colocando ali que a Rafaela ainda tem uns frascos de PPD distribuídos. Podemos remanejar se precisar. Entre em contato com a sua regional para tentar remanejamento de outras regionais. Então, a Lígia já está contribuindo com vocês aí, ó. Temos poucos profissionais capacitados. Então, Joana, eu acho que é o momento aí de ver essa relação de profissionais que precisam ser capacitados, que a gente vai orientar, com certeza. Ah, Joana da regional. Tá bom, tá bom. Joana, ó, é muita informação, mudou muita gente, sabe? Então, às vezes a gente fica... É muito nome, e aí eu agora que eu lembrei, tranquilo. Ali a Mara Luiz Olacem de São Miguel do Oeste também está fazendo o IGRA, ó. Coisa boa. É isso aí. Quem mais, Adriana? A Regional de Chapecó também tem interesse na capacitação de PPD. Ah, capacitação de PPD. Então, vamos fazer assim, gente. Vamos deixar normalizar essa questão do PPD. E aí a gente volta com relação à capacitação, tá? Mas a capacitação é o seguinte, a gente faz a teoria online, tá? E para fazer essa questão da prática, vocês já começam a levantar aí quem faz PPD, que já tem prática aí nos municípios da região, para convidar essas pessoas para capacitar, para dar a prática para vocês. Tá? Eu acho que isso é importante. Então, é assim que a gente fez com Tubarão, com São José, tá? E deu certo. O pessoal já está trabalhando. Elisângela, PPD temos disponíveis no estado para solicitar? Então, no momento eu não sei se precisar o estoque, tá? Se tem é muito pouco, e aí o que tem, a gente está trabalhando com os municípios que têm a maior incidência, tá? É assim que a gente trabalha. A gente acaba liberando para esses municípios que têm mais atendimento, sabe? Então o que eu não sei, a Laura que pode me passar essa informação, mas pode mandar um e-mail ali que a gente te responde com esse quantitativo, tá bom? A nota técnica do LACEN, o IGRA está liberado somente para criança de idade, contato de casos de tuberculose ativa. Isso, com certeza, Graziela. Tá? A gente está trabalhando a princípio que o Ministério está nos orientando, né? E claro que futuramente a gente possa estar fazendo em toda a população. Mas a princípio a gente tem que seguir essa nota aí, tá bom? Não, tem que seguir a nota, tá, Graziela? Tem que seguir a nota. O IGA para todos os contatos agora não é o momento.
A doutora Lígia pode reforçar isso aí. A Lígia colocou muito bem ali que teremos um parecer agora em julho da nova chegada do PPD. Ah, tá, ó. Informação quente. Foi, a Laura passou uma informação agora aqui, tá? A Sônia, o pessoal está assistindo também a vídeo e passou que Santa Catarina está zerado na questão de PPD, tá? Então, agora é começar a trabalhar com IGRA para quem, né? Para a população específica, ou já iniciar o tratamento para os locais que não tem como fazer, segundo a nota técnica que nós enviamos para as regionais. Né? Contato, não tem PPD, não tem IGRA, inicia o tratamento. É isso, né, Lígia? A Lígia pode reforçar isso aí. Então, pessoal, antes de encerrar, eu vou mandar para vocês esse documento de exercícios, que ele é bem interessante, tá? No dia que você estiver assim, um pouco mais calmo na unidade de vocês, sentem, sigam o que está nesse material e começam a fazer os exercícios, tá? E se precisar alguma correção, alguma coisa, a gente está aqui para orientar. Então, tem todos os exercícios que eu mostrei hoje para vocês. Todos, tá? Então, qualquer dúvida, a gente está aqui à disposição. Ó, a Lígia colocou ali, ó, contatos que têm mais risco com crianças, pessoas HIV, irão usar imunossupressor ou imunobiológico e pode indicar tratamento sem PPD e IGRA, desde que excluído a TB ativa. Perfeito, Lígia. Isso mesmo. Então, isso é uma informação bem importante, tá? Primeiro de tudo, excluir a TB ativa. Será se o pessoal da regional vai começar a trabalhar com o Tabuin, gente? O que vocês acham aí? Alguns já trabalham, né? A gente precisa aqui fortalecer essa parceria e aí eu não preciso também tá mandando para documento para todo mundo, sabe? Então, se começarem a utilizar essa ferramenta, é importante para conhecer essa questão da realidade da região de vocês, né? Então, a gente pede parceria nisso aí. É isso, pessoal. Podemos encerrar? Maria, obrigado pela parceria mais uma vez. Oi. Agradeço a presença de todos. Qualquer dúvida com relação ao caso clínico, tem a teleconsultoria da doutora Lígia, ela responde. Ela tem 72 horas para responder, mas responde no mesmo dia, geralmente, tá? Então, não demora isso tudo. Isso é preconizado pelo site lá. Mas a resposta vai em menos tempo. Então, qualquer dúvida com relação a isso, pode estar encaminhando. Ela está aqui de segunda, quarta e sexta-feira, também para, se precisar algum médico da região, conversar também com ela. Eu estou aqui todos os dias. A Laura está todos os dias, a Sônia está todos os dias, atende todos os dias conosco. A Tatiane também. Tá bom, pessoal? Agradeço a participação de todos. E os exercícios serão enviados por e-mail, tá? Eu vou pegar o e-mail com a Ana ali, que aí eu também tenho que agradecer a Ana. A Ana Carolina é grande parceira nossa aqui da DIV, né? No nosso setor. Ela está sempre aqui nos ajudando e tirando dúvidas, né, com relação a essa parte de computador, que às vezes a gente se perde um pouco, mas ela está sempre aqui como parceiro. Também agradeço. Obrigado, Maria, mais uma vez. Obrigado, Lígia.